Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E aqui eu tenho um livro que o título é As 5 Linguagens do Amor. Como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge. E esse livro foi dado pela psicóloga Vera Brandão Miranda, que aqui está para falar sobre um assunto que nos interessa muito, sobre terapia de casais. Vera Regina, muito obrigado por estar aqui falando sobre um assunto muito importante, não só para mim, mas como para todos que estão em casa, sobre a terapia de casais. Seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Obrigada, Douglas. É uma satisfação estar aqui contigo, poder contribuir no teu programa. Eu tenho assistido pelas redes sociais e tá show de bola, né? Que esse 2021 seja um ano muito, com muitas energias para todos nós. Foi um ano difícil, o ano que passou, mas também acho que foi um ano que a gente pôde entrar em contato mais com o nosso ser. Sim. Então hoje estou aqui para falar sobre a terapia de casais. Então o que é a terapia de casais? Existe muita fantasia com relação à terapia de casal, se ela vai ajudar o casal a se separar, o que ela faz. Então a terapia de casal, ela é um encontro aonde o casal vem buscar um suporte, um suporte para trabalhar as questões emocionais do casal. Hoje a gente percebe, e falando um pouquinho da pandemia, que os casais precisaram ficar mais próximos, precisaram estar mais ali, colocando o trabalho para dentro de casa, as questões dos filhos, essa mudança, uma mudança radical para todos nós. Os filhos tiveram que se organizar, os pais tiveram que se organizar para poder dar um suporte para os filhos. Então a questão do estudo em casa, o estudo online, então tudo isso fez com que os casais, aqueles casais que já estavam um pouco mais em crise, aflorou ainda mais o processo. Então aqueles casais que estavam mais regulados, como a gente diz, emocionalmente, então esses casais, eles estão conseguindo dar conta desse novo que a gente está vivendo agora. Então a terapia de casal, ela é esse recurso onde o casal ele vai identificando a crise, ele vai percebendo que algo está incomodando. Ainda a mulher é que busca a terapia de casal. Por quê? Porque nós mulheres é que gerenciamos mais a parte, digamos, administrativa da família. As questões dos filhos, a conciliar o trabalho, conciliar o relacionamento, estar ali bem para o marido, estar cheirosa, perfumada, toda aquela parte da estética feminina também, que é muito importante. E tudo isso muitas vezes faz com que aquele casal ou aquela pessoa que não está se sentindo valorizada na sua relação, ela acaba ficando mais fechada, mais irritada, e o casal começa a entrar naquela crise da relação. Então, quando o casal me procura, e acho que uma coisa bem interessante da gente poder pensar, eu sempre tenho cada profissional tem um jeito de ser terapeuta, Então, dentro da minha formação, que é da formação sistêmica, e que a gente entende que as relações, elas são precisas para a gente poder ter uma relação saudável. Não existe tu não te relacionar. Nós somos seres relacionais e nós precisamos um do outro. Então, na terapia de casal, quando o paciente me liga, geralmente hoje com a rede social e hoje com o WhatsApp, então as pessoas entram em contato por ali, querem saber o valor, como é que funciona a terapia de casal. Eu gosto de pegar o contato da pessoa e ligar para a pessoa. Ali já é o meu primeiro acolhimento com esse casal, com aquela pessoa que está ligando. Então ali eu já começo a fazer uma anamnese da relação.
estão juntos há quanto tempo, se são namorados, se são casados, se têm filhos, se eles já tiveram uma experiência em terapia de casal, como é que foi essa experiência. Então eu faço ali uma breve anamnese para mim já ter uma ideia do que eu vou encontrar quando eles vierem para a terapia. Alguns ligam, querem saber e não venham para a terapia. Mas eu acho que a terapia já começa na ligação. Mesmo aquela pessoa, aquele casal, aquele indivíduo que liga e só para ter uma informação, ele já está num processo de que ele está percebendo que ele precisa de ajuda. Ele pode demorar um tempo maior para buscar essa ajuda, mas ele sabe que ele está precisando. Então, na terapia de casal, e hoje acho que é uma coisa muito positiva, os homens estão buscando organizar a terapia também, né? Então, a gente sabe que, de novo, nós mulheres, a mulher é que faz o preventivo, a mulher é que, quando tem filhos pequenos, leva no pediatra, quando tem a menina, vai ensinando, vai explicando. Então, nós mulheres, a gente tem essa coisa da asa da mulher, de colocar a relação, de colocar as pessoas para debaixo desse ninho, né? E não querer que algo ruim aconteça. Então a mulher, ela vai buscar a terapia, só que ela já busca a terapia quando ela está num nível de desgaste muito grande emocional. Muitas vezes o casal chega assim, a gente vai se separar, não tem mais como, porque ele não me ajuda, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que organizar a casa, eu tenho que fazer o mercado, e ele chega em casa e ele só quer assistir o jogo e ele só se preocupa com o trabalho dele. Então, quando o casal vem nessa situação, o que a gente vai trabalhar? Aonde, quais foram as experiências que esse casal teve em algum momento da vida em que lá também acontecia isso. Então, a gente está sempre buscando na relação ali com o casal, falar da família de origem. Porque muitas vezes naquela relação, a briga do casal, ela é muito focada na família de origem. Os meus pais, os teus pais. Então tudo isso a gente vai trabalhando na terapia de casal. Acolher essa dor, porque quando eles estão ali, tem uma dor. E essa dor está gritando. E eles não estão conseguindo se enxergar nessa dor. Então o que a gente vai trabalhar? A comunicação do casal. Que é é o mais importante numa relação, é entender que aquela queixa, seja do parceiro, seja da parceira, ela está dizendo alguma coisa para nós, que a gente precisa buscar ajuda, que a gente precisa rever aquela relação. Então, na terapia de casal, a gente pode pensar em 3 níveis de prevenção, que seria aquele nível primário, que é quando o casal vai buscar a terapia, não no sentido que eles têm um problema, que eles têm um sintoma, mas eles querem compartilhar projetos do futuro, às vezes estão pensando em morar em outra cidade ou em outro país, então eles vêm mais para ter esse suporte, o meu e o teu e o nós. Então esse suporte vai dando para esse casal também um espaço onde eles vão olhar para as diferenças, porque quando a gente conhece aquela pessoa com que tu te apaixona, tu só conhece aquela pessoa, tu não conhece a história que tem por detrás daquela pessoa. Então assim, quando o João e a Maria se encontram, eles são 2 pessoas distintas. O João teve uma família X e a Maria teve uma família Y. E quando nós se encontramos para formar esse nós da relação, as coisas começam então a entrar muitas vezes em desconforto, desavença, porque isso vai voltando aquilo que eles aprenderam na sua relação familiar. Muitas vezes uma questão de abuso na relação, de agressões verbais, de agressão psicológica. Então a gente está sempre, e tem uma técnica, várias técnicas, a gente trabalha em terapia de casal, mas uma é o genograma, que o genograma vai dando um mapa, a gente vai abrindo o território para aquele casal entender que tem histórias sendo repetidas nesse comportamento. Então a gente precisa entender que comportamento é esse, o que eu estou repetindo dos meus cuidadores e que eu estou trazendo aqui, para a gente poder fazer esse alinhamento da relação. O que eu espero do meu parceiro e o que o meu parceiro espera de mim.
e aí a gente poder traçar então estratégias para que eles consigam lidar melhor com tudo isso. Então a gente poderia pensar quais são os motivos que um casal busca terapia. A gente poderia listar vários motivos. Nascimento do filho, a questão de muitas vezes o casal tem um pai ou uma mãe idoso na relação, a questão profissional, às vezes um daqueles parceiros está desempregado, ou um tem uma profissão maior, então existe aquela competição muitas vezes, principalmente quando a mulher tem uma escala maior dentro da profissão dela e o marido está um pouco abaixo. Então tudo isso vai gerando naquela relação e às vezes eles entram num conflito tão, né, de disputa ali, e eles se perdem nessa relação. Então ali já não é mais um casal, às vezes é um pai e às vezes é uma mãe, e às vezes é um filho e às vezes é uma filha. Nessa discussão toda. Então a gente vai organizando no genograma com eles, a história deles, as gerações, aquilo que se repetia. Muitas vezes tem um casal onde o pai era muito inflexível, né? Tinham regras muito rígidas. Então eu vou para esse meu relacionamento com esse, né? com essa genética emocional, né? Para a gente poder organizar isso. E o meu parceiro também, ele tem o jeito dele, porque ele foi criado daquele jeito. Então, quando a gente está falando da relação do casal, a gente precisa acolher tudo isso, genuinamente, com eles, né? Entender que eles são diferentes e que na terapia de casal, ninguém vai mudar ninguém. Mas eu vou melhorar a minha condição, eu vou me conhecer melhor para poder conhecer aquele meu parceiro. Então, se a gente for pensar numa prevenção, que seria essa, então, a primária de buscar a terapia, que é uma forma de se conhecer. Já numa secundária, vamos pensar assim, é aquele casal que já não está mais conseguindo organizar tudo isso. Então, é aquele casal que está com dificuldade com relação à educação do filho, um pensa de um jeito, a mãe diz que tem que ser assim, o pai diz que tem que ser assado, e a criança está no meio. E a criança está vivenciando e presenciando e experimentando para que lado ela pode ficar. Aonde é que está mais fácil, né? Aonde é que eu vou me relacionar. E aí a gente pode chamar também que isso vai criando o quê? Uma aliança naquela relação do pai e da mãe com aqueles filhos. Então eu me alio ao meu pai ou me alio à minha mãe para ter mais condições, né, de fazer esse movimento. E aí a gente pode perceber que quando tem essas alianças, o casal vai enfraquecendo, porque o papel dos filhos na relação do casal não é de mediador. Eles têm o papel de filhos e eles precisam ser cuidados e respeitados como filhos. E muitas vezes é o filho que está dizendo o que o pai tem que fazer, é o filho que está gritando com a mãe. Então, essa inversão dentro da relação, a gente vai nomeando, né? Desenhando para eles qual é o teu papel na relação, o que tu tem que é teu, o que é da tua mãe, o que é do teu irmão. Então, isso tudo vai, e claro, né, nem sempre eles estão ali com esse entendimento, tu vai costurando isso com a relação com eles, tu vai ajudando eles, porque quando eles vêm para a terapia, e principalmente quando eu atendo família, eles estão, né, muito ativados naquela relação que eles não se escutam, o casal não se escuta, né? Então essa comunicação que a gente precisa trabalhar na relação com eles, contratar na relação com eles, e tudo isso que a gente faz no primeiro encontro, é acolher aquilo ali. Tu não vai fazer nenhum diagnóstico, tu não vai dizer, olha, tem que ser assim. Não, é eles que vão escolher o que eles querem. Então a gente está sempre a perguntar o que faz com que vocês escolheram um dia querer estar junto. E o que hoje isso está interferindo. Entendi. Olha, pessoal, eu vou contar um negócio para vocês. Eu estou louco agora para seguir escutando ela no segundo bloco. Então, vamos dar um time agora, né? Tomar uma aguinha. Esperar um pouquinho, mas eu já queria... Bom, pessoal, tome uma aguinha e logo a gente está junto. Até breve.
Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então, voltamos ao segundo bloco do programa Fala Doctor, com a psicóloga Vera Regina Brandão Miranda, falando a respeito sobre terapia de casais. Então, Vera, agora vamos para uma segunda etapa em que vários fatores são prejudiciais, como tu já falaste, né? Assim como também existem fatores, pilares fundamentais para que um casamento ele perdure, certo? Uhum. Bem boa a tua pergunta, né, Douglas? E a gente pode pensar, quando está falando de terapia de casal, a gente olha sempre o lado mais negro, digamos assim, da relação, né? Então a gente tem que saber que quando o casal está ali naquela dor, naquele sofrimento, a gente precisa trabalhar as potencialidades do casal e a gente tem que trabalhar também a individualidade do casal, porque muitas vezes o casal eles se confundem. O que é a minha individualidade e o que é a tua individualidade. Então, não existe individualidade. Por exemplo, um problema grande que a gente vê é a questão do celular. Aquele casal que chega, que diz assim, a minha esposa, ou meu marido, ou meu namorado, tem senha do meu né? Tem senha, pode entrar ali, pode fuçar. Tá, mas onde é que está a nossa individualidade? Onde é que está o respeito? Porque a gente fala, quando está falando de uma relação onde eu escolho esse parceiro e esse parceiro me escolhe, é uma relação de confiança, que eu sei que eu posso confiar nessa pessoa. E muitas vezes os projetos individuais daquele casal, daquele sujeito da relação, acaba se perdendo. Quando tu vai perguntar assim, mas qual é o teu projeto pessoal? Eles ficam confusos, eles não sabem mais o que é um projeto pessoal e o que é um projeto do casal, porque a ideia é que quando a gente casa é tudo nosso, né? Mas a individualidade também. Então, tu perde a tua individualidade e eu perco a minha individualidade. Então, eu não tenho mais amigas e tu não tem mais amigos. Tu não joga mais futebol e eu não vou mais, né, fazer a minha academia. E se fizer isso, eu tenho que estar contigo, tu tem que estar comigo. Então, essas coisas, né, essas diferenças que vão fazendo com que o casal vá se distanciando. Porque chega um momento em que eles vão se cansando. Né? Então, eu não tenho vida própria, eu tenho que, se eu me atrasar 5 minutos, eu tenho que, né, ouvir tudo aquilo lá. Então, muitas vezes, o casal acaba rompendo a relação. Por quê? Porque eles não conseguem sentar e dialogar, falar sobre aquilo ali. E saber, e uma coisa que eu sempre digo para os meus casais, né, que uma das queixas, às vezes, que a paciente traz, é que às vezes eu estou falando com ele está lá, não está escutando o que eu estou dizendo. E ele faz de propósito, porque ele não é surdo. Né? Então, assim, aí eu sempre trago da caixinha vazia do homem, que tem aquele momento que o homem está ali, e isso é comprovado que o homem está ali e ele precisa daquele momento para ele. Não está pensando em nada, ele não está pensando no futebol, ele não está pensando no trabalho, ele não está pensando em outras mulheres, ele está ali focado nele, e que isso é importante. Então, quando eu também começo a esvaziar essa crença de que o outro está pensando sobre isso e de que ele não fala é porque tem algo errado, né? E que muitas vezes a gente vai colocando isso para eles entender quando acontece, né, a traição no relacionamento. Acho que isso tem um estudioso, matemático, o Gottman, eu gosto muito dele, que ele escreveu um livro, entre os livros que ele escreveu, é O que Faz o Amor Durar. Né? Então ele diz assim que quando tu começa a comparar o teu parceiro
com outras pessoas, tu vai magoando aquela relação, né? Então, assim, quando eu começo a perceber que o meu parceiro ou a minha parceira deixa de fazer as coisas comigo, ele está mais interessado no jogo, está mais interessado em outra programação que não seja eu, o que acontece? Né? Aí ele fala das caixas, das nossas caixinhas, e aí ele fala assim que nós temos 3 caixas, né? A caixa má, que ele fala que é o motel barato, que ninguém quer para um motel barato, e que essa caixa má é onde está as mágoas, né? As diferenças, as decepções, as frustrações, então tudo aquilo que é ruim, que eu vejo de ruim do meu parceiro, eu vou colocando naquela caixa má. E o meu parceiro também faz isso, né? Então, quando a gente está naquela caixa má, naquela caixa negra, tu não consegue enxergar potencialidade. Tu não consegue enxergar o que tem de bom nesse meu parceiro. Por mais pequenas coisas que ele faz. E aí vem a questão do livro das 5 linguagens do amor, da gente poder entender que linguagem é essa que o meu parceiro tem, que é diferente da minha, e que eu preciso identificar, conhecer a minha linguagem, para poder falar para o meu parceiro, para a minha parceira, através da minha linguagem, e que ele entenda a minha linguagem. Então, quando o Chapman, né, um estudioso também em relacionamento, mais de 20 anos trabalhando com aconselhamentos conjugais, ele foi percebendo que esses casais falavam língua diferente, né, os dialetos não fechavam. E aí ele foi, né, nos seus resuminhos e nas suas anotações, ele foi, mas tem algo errado. As pessoas estão falando diferente, elas não vão se entender. Então é aí que ele criou as 5 linguagens do amor, né, que é palavras de afirmação, que é quando eu elogio o meu parceiro, a minha parceira, quando eu digo, olha só que bacana, gostei da cor do teu cabelo, olha só que comida maravilhosa que tu fez hoje, né? Quando eu tenho a capacidade de pedir perdão, que isso é uma coisa muito difícil nos relacionamentos, ninguém quer pedir perdão, né? A gente poder reconhecer que fez algo errado, reconhecer que aquele meu comportamento afetou o meu relacionamento, ensinar os nossos filhos a pedir perdão. Então, a palavra de afirmação, quando ele traz, é isso. Eu saber que se eu tenho, né, eu tenho palavra de afirmação, a minha linguagem é palavra de afirmação. Então, quando meu parceiro diz que me ama, os olhinhos brilham, né? Porque não tem coisa melhor que tu receber um elogio, receber um carinho, né? Então, as palavras gentis, e isso a gente trabalha muito na comunicação do casal, essa comunicação não violenta, que tu pode dizer para ele que tu tá chateada, que tu tá chateado, mas tu pode falar de uma maneira carinhosa, genuína, que ele entenda, que ela entenda. Então, as palavras de afirmação é um dos pontos que ele coloca. Depois ele fala da qualidade do tempo, né? Que para aquele sujeito ali, para aquele cônjuge que tem a linguagem de qualidade do tempo, ele precisa desse tempo para ele. Então, assim, se eu digo para ti que daqui 20 minutos nós vamos assistir aquela série que tu tanto quer assistir, e se eu não estiver ali naqueles 20 minutos, se eu esquecer que eu combinei contigo, é como se tu não desse aquela importância para mim. Então, a qualidade do tempo não é tu ficar sentado comigo e tu no teu celular e eu assistindo televisão. É você estar ali comigo na relação, né? É na troca. Eu estou contigo porque tu é importante para mim. Então, essa linguagem que ele traz, né, da qualidade do tempo, de tu ter tempo para o teu parceiro, para a tua parceira, ter tempo para os teus filhos. Quando o filho vem, ai pai, quero te mostrar alguma coisa. Não, agora o pai não pode, o pai está ocupado. Agora a mãe tem que fazer a comida. E a criança, ela fica ali. Então, assim, ela vai perdendo esse desejo de mostrar as coisas para aquele pai e para aquela mãe. Porque ninguém vai dar importância mesmo. E o casal acontece a mesma coisa. Então, eu nem falo dos meus projetos lá, né, para o Douglas, porque ele não vai dar importância para isso. Então, essa linguagem, para quem tem a linguagem de tempo, de qualidade, ela é muito importante. E aí ele vai trazer uma terceira linguagem, que é o presente, né? E que o presente ele pode ser tão simbólico quanto a presença, né? Então, o simples fato de que eu cheguei em casa e encontrei aquela florzinha na mesa, aquele bilhetinho na geladeira, né? Aquele beijinho no vidro, no espelho do banheiro,
né? Aquele recadinho no WhatsApp. Então, isso vai fazendo com que aquela pessoa que tem o presente como a sua linguagem, ela se sente amada, ela se sente cuidada, ela se sente respeitada naquela relação com aquele outro parceiro. Então, nem sempre é o presente, é o valor do presente, mas é o simbólico. É eu pensar que se eu passei na padaria e eu lembrei que o meu parceiro, que a minha parceira gosta daquela torta de limão que eu não gosto, mas que ele gosta, e eu comprar e levar para ele, então olha só, né? Eu receber aquilo e oferecer aquilo para o outro é pensar o quanto ela se importa comigo, quanto ele se importou comigo. Então, essa é uma linguagem também muito importante. E aí ele vai falar da quarta linguagem, que é atos de serviço. Então, aquela pessoa que diz assim, eu faço tudo nessa casa, o meu marido não me ajuda. Então, o que ela está dizendo? Ela quer ajuda desse parceiro. Então, quando eu entendo que para ti é importante essa linguagem, eu começo a fazer algumas coisas. Então, às vezes tem a queixa assim, de um dos parceiros. Mas ele quer que a gente fique namorando, sábado de tarde, lá na cama, no ar-condicionado. E eu quero que ele fique lá na piscina comigo. Só que assim, faz um ano que eu pedi para ele fechar um buraco lá perto da piscina, que já está dando problema e tal, e ele não faz isso. A grama eu tenho que mandar cortar, senão a grama não é cortada. Então, o que ela está dizendo? Atos de serviço. Então, se tu fizer para mim isso que eu estou te pedindo, não tem problema ela deitar contigo e até rolar um sexozinho gostoso, porque tu está entendendo a minha linguagem e eu devolvo dentro da linguagem do outro. E a última linguagem que ele fala é o toque físico. Aquela pessoa que gosta de fazer um cafuné, que chega em casa, que faz a massagem no pé, que gosta de estar abraçando, sabe aquele abraço apertado que a pessoa segura ali e não te solta nunca mais, Então, e tem pessoas que não gostam do toque físico, que elas se cumprimentam de longe. E às vezes no casal isso acontece. Tem aquela parceira que ela não é do toque físico, mas ela é do ato de serviço. E aí aquele parceiro chega lá com vontade de abraçar, de beijar, e ela empurra para o lado. Então, essas 5 linguagens que ele traz, que quanto mais eu recebo e quanto mais eu dou, o nosso tanque emocional ele vai ficando cheio. Imaginar o nosso tanque emocional lá cheio de palavras de afirmação, presente, qualidade do tempo, atos de serviço, toque físico. O casal se sente muito mais próximo, muito mais amados, muito mais cuidados naquela relação. Então, isso a gente trabalha na terapia de casal. Então, a gente enxerga o problema, olha para aquilo que está acontecendo, mas também tenta nomear isso. Como é que eu faço com que esse casal também perceba que tem coisas boas? Sim, com certeza. E aí a gente vai lá, na raiz, que é aonde eu fui cuidada, a minha base, o meu lugar seguro, com os meus pais. Exatamente. E aí, pessoal, o casal está assistindo nós aí? Estão se vendo ou não? Estão fazendo o que ela falou? Então agora, infelizmente, estamos no final do programa. É uma pena, porque eu queria escutar mais, mas vamos ter oportunidades para frente, Vera? E nesse momento, então, eu peço aquela tua mensagem final para os casais que estão aí nos assistindo e que com certeza eles vão levar em consideração o que tu falar. Primeiro agradecer, Douglas, o teu convite. Eu sei que teria muitas coisas para a gente poder falar hoje aqui, e que quando a gente está falando de casal, a gente está falando de 2 pessoas, que um dia decidiram se unir por amor, decidiram estar juntas. E eu acho que amor é uma escolha, estar casado é uma escolha. E se tu fez essa escolha com o teu parceiro, com a tua parceira, tenta olhar para ela, tenta olhar para ele naquele mesmo jeito que tu olhou quando tu conheceu, quando aqueles olhos brilharam, quando aquela dor no estômago fez aquela coisa assim de que essa é a mulher da minha vida, esse é o homem da minha vida. Então a minha dica é que vocês se olhem mais, aproveitem esse momento, que 2021 seja um momento de olhar para dentro das relações, cultivar aquilo que tem de bom, e aquilo que não está bom, vamos melhorar.
né? Não vamos deixar nossa caixinha mal, nosso motel barato, sem dúvida, ficar ali, né? Vamos potencializar tudo isso e aprender um com o outro. Eu acho que esse é o ensinamento. A gente aprende e a gente ensina com o nosso casal, com o nosso relacionamento. Essa seria a minha mensagem para os casais. Maravilha. Muito obrigado, Vera, por participar do nosso programa Fala Doctor. E muito obrigado pelo livro, com certeza irei ler, né? Assim como vocês, está aqui a dica. E mais uma vez quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Sigam nossas redes sociais, ali estão todas as entrevistas já foram dadas, tá? E é um prazer trazer quem fala melhor que o assunto especializado. Então isso é muito gratificante. Muito obrigado mais uma vez, Vera. Viu? Eu que agradeço. E a você, muito obrigado e uma excelente noite.